Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de redação. Eu sou a professora Luana Porto. Aqui estão os meus canais de contato. Lembrem sempre que, em caso de dúvidas, vocês podem me contatar também pelo nosso sistema do curso do CEISC para Enem, que é o portal do aluno. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a estrutura da redação de vocês, sobre aquilo que nós estamos esperando e os avaliadores também na sua escrita na prova do Enem. Vamos falar de tese e de argumentos. Vocês sabem que o parágrafo inicial de uma redação dissertativa argumentativa tem que apresentar tema, tese, projeto de texto e o que é essa tese e o que é o argumento que vai defendê-la. É isso que nós vamos abordar nesta videoaula. Então, olhem que nesse esquema que nós já conhecemos, da cartilha do participante do Enem de 2018, está muito claro qual é o tipo de conteúdo e o tipo de movimento de raciocínio que vocês devem apresentar ao longo do texto. Então, notem que nós temos que ter o tema muito claro, a apresentação da tese já no primeiro parágrafo, os argumentos dos parágrafos subsequentes e, claro, uma proposta de intervenção que se espera que apareça mais ao final do texto, mais notadamente no último parágrafo da sua redação. Mas o que é essa tese, pessoal? Olhem só, a tese é uma expressão que vai acompanhar vocês até o final do nosso curso, porque eu vou esperar que cada um de vocês saiba construir e defender muito bem a sua tese nas suas redações. O que é a tese, então, gente? A tese é uma opinião, é um ponto de vista, um posicionamento crítico de vocês acerca do tema. É quando vocês expõem a avaliação pessoal e crítica de vocês acerca daquele tema. Olha, se o tema for efeitos da lei seca, o que eu penso sobre isso? A lei seca trouxe muitos avanços para a diminuição dos crimes de trânsito cometidos no Brasil a partir da aprovação dessa lei. Eu penso que um dos efeitos foi, de fato, uma maior conscientização no ato de dirigir. Eu também penso que a rigidez da lei seca não foi tão benéfica assim para a gente ter um trânsito um pouco mais saudável, menos tóxico e menos violento. Então, notem que toda vez que eu proponho uma avaliação dessas, eu estou construindo uma tese. E o que é a tese, então? Voltemos. Ela é a marcação do meu ponto de vista, a minha avaliação pessoal acerca daquele tema, e ela sempre vai associar, ou melhor, vai estar associada àquilo que eu quero defender ao longo do texto. Se eu quero dizer que os efeitos da lei seca são positivos, eu tenho que dizer, então, que o meu texto vai ter como principal objetivo convencer vocês de que, de fato, a lei seca foi muito boa para a realidade brasileira, porque ela favoreceu a diminuição dos acidentes de trânsito, diminuiu também a violência no trânsito, diminuiu também os crimes associados ao dirigir embriagado, por exemplo. E aí, volta aqui mais uma informaçãozinha importantíssima, que é um elemento obrigatório, a tese, no parágrafo de introdução de vocês e, claro, no texto como um todo. Aí, quando eu falo para vocês que é um elemento obrigatório no texto dissertativo argumentativo, eu quero fazer uma provocação. A gente está trabalhando aqui com a noção de que a tese deve ser apresentada, deve ficar explícita no primeiro parágrafo de introdução, porque isso é um exemplo de redação bastante canônica, um exemplo de redação que já vai criar uma boa impressão de vocês para a banca que vai corrigir a redação de vocês. Mas se vocês não colocarem a tese no primeiro parágrafo e deixarem essa tese mais clara só no segundo ou no terceiro parágrafo, tem problema? Não, não tem problema. O importante é que essa tese, de fato, apareça no texto de vocês. No entanto, pessoal, o que eu gostaria que vocês compreendessem, que vocês entendessem como fundamental? Que quanto mais cedo no parágrafo vocês apresentem a tese, mais fácil é para vocês demonstrarem que vocês vão perseguir essa tese desenvolvendo-a. Então, por isso que nós propomos, em termos de didática desse curso, em termos de oficina de escrita mesmo, que vocês apresentem a tese na introdução. Mas eu quero deixar claro, gente, que não é regra de qualquer produção do texto dissertativo argumentativo que a tese tenha que necessariamente ficar no primeiro parágrafo. Eu gosto que se escreva a tese já no primeiro parágrafo, porque isso indica um melhor planejamento do texto, uma maior chance de vocês não tangenciarem a abordagem, de vocês já desde o início garantirem aquilo que é essencial num texto dissertativo argumentativo, que é a presença da opinião de vocês, a marca da voz de vocês desde a primeira linha do texto. Então, por isso que, em termos didáticos, nós propomos aqui no curso que vocês apresentem a tese no primeiro parágrafo. E eu ficaria muito feliz se vocês seguissem essa estratégia, que ela é uma estratégia de sucesso, eu garanto para vocês. E aí nós vamos ver que nós estamos abordando aqui a ideia de que a tese deve aparecer no primeiro parágrafo. Ela pode aparecer na primeira frase do primeiro parágrafo, na frase do meio ou na última frase. Olha aqui um exemplo que eu trouxe para vocês para mostrar isso já da tese aparecendo no primeiro
parágrafo, já na primeira frase. Estamos tratando aqui do tema desvalorização da mulher no mercado de trabalho. É um tema super atual, no sentido de que as mulheres ainda recebem em torno de 20% a menos numa mesma função que o homem desempenha no contexto brasileiro. É óbvio que essa diferença de salários entre homens e mulheres no Brasil já diminuiu, mas mesmo assim, nós ainda temos uma desigualdade da valorização da mulher em comparação ao homem quando se pensam as funções profissionais. E esse tema foi o tema que eu escolhi para mostrar para vocês um exemplo de tese em que a tese aparece já na primeira linha do parágrafo de introdução. Então, olha comigo aqui a leitura, acompanhe na tela agora. A desvalorização da mulher no mercado de trabalho brasileiro é resultado de uma cultura machista e discriminatória enraizada desde o processo colonial. Contudo, a prática de pagar menos à trabalhadora do que ao trabalhador, ou de dificultar a ela o acesso ao labor, precisa ser combatida. Então, notem que nós estamos propondo aqui uma associação de ideias que já é uma opinião. A desvalorização da mulher no mercado de trabalho é resultado de uma cultura machista e discriminatória que vem desde o processo colonial. Ou seja, ela é antiga. O processo colonial se iniciou aqui no Brasil em 1500, com a chegada dos portugueses. Aí, na sequência, contudo, isso precisa ser combatido, já é um desdobramento da tese inicial. Ou seja, há uma clara percepção aqui de que o autor do texto não concorda com a discriminação de gênero no mercado de trabalho quanto ao salário, quanto à valorização monetária. E, para isso, uma política estatal eficaz de incentivo a empresas que contratam o chamado sexo frágil e uma mudança cultural são imprescindíveis. Ou seja, aqui nós já temos o projeto de texto para saber como é a perspectiva de abordagem de desenvolvimento desse tema. Ou seja, o candidato aqui vai desenvolver que é preciso ter uma política estatal, ou seja, o governo deve agir para que as empresas sejam mais incentivadas a contratarem e a valorizarem as mulheres, e tem que haver uma mudança cultural, que provavelmente vai acontecer com processos mais eficientes de ensino sobre igualdade de gênero. Então, notem que aqui nós temos um parágrafo introdutório que deixa muito claro o tema, que deixa muito clara a tese e que apresenta o projeto de texto. É um projeto de parágrafo introdutório modelar, em que a tese aparece já na primeira parte, na primeira frase do texto. Aí olhemos outro exemplo ainda sobre o mesmo tema, desvalorização da mulher no mercado de trabalho. Acompanhe comigo agora na tela. É sabido que no Brasil o espaço das mulheres no mercado de trabalho é menor em comparação com o dos homens, que ganham mais do que elas em uma mesma função. Então, notem que essa frase só introduz o tema para deixar claro que há uma diferença entre homens e mulheres quanto à inserção do mercado de trabalho. Aí, o que está em vermelho agora é a opinião do autor acerca disso, ou seja, qual é a sua avaliação pessoal acerca dessa diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Tal discrepância é uma injustiça. Notem que isso é uma opinião, é uma tese, que fica ainda mais intensa quando, em muitos contextos organizacionais, o profissional feminino é mais competente e dedicado do que seu gênero oposto. Ou seja, ela fica muito mais injusta quando as mulheres são mais competentes, mas, mesmo assim, é o homem que fica lá no topo e ela fica para trás. O pouco esforço político para mudar essa realidade e a falta de uma educação adequada em relação a gênero tornam mais difícil a superação das diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Então, notem que aqui nós temos o projeto de texto anunciando quais vão ser as diretrizes, quais vão ser as linhas de raciocínio para defender a ideia de que realmente a discrepância é uma injustiça e que realmente ela é resultado de dois fatores. O pouco esforço político para mudar essa realidade, ou seja, não há, por exemplo, uma legislação, não há uma política estatal que favoreça a diminuição das desigualdades salariais entre homens e mulheres no país. E o outro ponto que está sendo destacado, ou seja, qual é a outra perspectiva de abordagem, é que nós não temos uma educação adequada para combater as desigualdades de gênero no Brasil. Então, notem que nós temos aqui, de novo, mais um exemplo de parágrafo padrão, modelar, canônico, no sentido de que ele deixa claro o tema, a tese e o projeto de texto. A tese agora apareceu no meio, na segunda frase do parágrafo. Então, não importa, gente, se a tese está como no primeiro exemplo, no início, se ela está no meio. O que interessa é que o parágrafo de introdução apresente esses três elementos de forma muito clara: o tema, a tese e o projeto de texto.
O que eu quero deixar claro para vocês? Que quando a gente constrói a tese, é importante que a gente use alguns verbos de referência e adjetivos. Então, notem que a gente pode dizer assim, faz uma frase de introdução ao tema, por exemplo, desaparecimento das línguas indígenas, e eu posso dizer que, então, esse desaparecimento das línguas indígenas, vou abreviar aqui, das línguas indígenas, Aí eu vou expor com um adjetivo, o que eu penso sobre isso? Ele é repugnante, ele é injusto, ele é resultado de uma política cultural deficitária no Brasil. Então, quando eu uso esse aqui, que é o verbo ser, que ele é um verbo de referência para a gente marcar o que a gente pensa, e depois um adjetivo, eu já estou indicando linguisticamente o que eu penso. Então, frases desse tipo, com essa estrutura, o verbo ser mais um adjetivo, tem a propensão de deixar mais clara a tese de vocês. Então, tente usar frases como essas. Vou colocar outros exemplos aqui. Vamos ainda, o mesmo caso do desaparecimento das línguas indígenas. Essa situação revela, aí eu coloco substantivos para marcar minha opinião. Revela, por exemplo, descaso, revela omissão do Estado, revela desrespeito, revela desvalorização das línguas indígenas no contexto brasileiro. Então, posso usar, aqui vou colocar um exemplo, revela descaso, desrespeito, negligência. Aí vocês completem ali com o termo que for adequado. Descaso em relação a quê, descaso a quê, desrespeito contra quê, negligência contra quê. Tá? Então, os substantivos, nesse tipo de construção aqui, já marcam também uma avaliação crítica acerca do tema. E, neste outro exemplo, o verbo ser mais um adjetivo também explicam o ponto de vista. Posso dizer, então, que esse desaparecimento das línguas indígenas é injusto. Eu posso dizer que ele é inadmissível. Eu posso dizer que ele é horrendo, que ele é cruel, que qualquer adjetivo que demonstre que eu não sou favorável a essa prática. Aí, depois que eu apresento a tese, gente, o que tem que ter? Toda tese precisa ser justificada, ou seja, ela precisa ser acompanhada de justificativas. O que são essas justificativas? Nada mais são do que demonstrações de que o meu ponto de vista é correto, precisa ser compartilhado pelo leitor. Ou seja, a minha tese é tão verdadeira e tão plausível que você deve pensar como eu. Essas justificativas e essas demonstrações vão constituir aquilo que a gente chama de argumentos. Quanto mais argumentos eu apresentar no texto e desenvolver de forma adequada, melhor avaliado será o meu texto. Então, olhem comigo aqui na tela agora, gente, o que são, então, os argumentos. Os argumentos são um conjunto de afirmações organizadas, por isso que tem que ter raciocínio lógico, com o objetivo de dar suporte a uma determinada conclusão, ou seja, de sustentar, de fundamentar o meu ponto de vista, ou seja, de garantir que a minha tese é coerente, ela é coesa em relação a todo o meu texto e que ela precisa ser compartilhada pelo leitor. São também as chamadas justificativas que sustentam a tese, e num texto dissertativo argumentativo, os argumentos são um elemento obrigatório, ou seja, não existe texto dissertativo argumentativo sem argumentos e, obviamente, sem tese, porque eu só posso produzir argumentos na medida em que eu tenho clareza acerca da tese. Observações importantíssimas acerca disso. Primeiro, os argumentos devem ter um embasamento e ser provenientes de fontes seguras. Ou seja, em vez de eu dizer que o desaparecimento das línguas indígenas é resultado de, talvez, alguma discrepância no ensino do Brasil que priorizou a língua portuguesa, eu tenho que dizer, de forma embasada, que, com base em alguma fonte, o desaparecimento das línguas indígenas certamente é resultado de uma supervalorização da língua portuguesa nos campos escolares, uma vez que,
conforme a legislação brasileira, olha a fonte sendo citada aqui, a única língua obrigatória de ser ensinada na escola é a língua portuguesa. Então, notem que, se eu estou defendendo a ideia de que o desaparecimento das línguas indígenas é resultado de uma supervalorização do idioma português em detrimento dos idiomas indígenas, eu subsidiei essa afirmação com uma fonte segura, a legislação brasileira. Então, toda vez que a gente constrói um argumento, a gente tem que extrair dados de fontes que, de fato, são seguras, são confiáveis e todo mundo conhece. Por exemplo, eu posso citar a legislação, a Constituição Federal, a LDB, o Estatuto do Idoso, se fosse um tema relacionado a idoso. Se fosse em relação a sujeitos com deficiência e sujeitos que precisam de atendimento educacional especializado, eu deveria citar documentos que tratam disso, por exemplo, a Declaração de Salamanca, o próprio ECA, a própria LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são fontes seguras para assegurar que todas as pessoas, e as crianças e os adolescentes, têm que ser tratados com dignidade. E essa dignidade implica também uma educação adequada às diferenças e às dificuldades maiores de cognição, de aprendizagem, que algum aluno eventualmente possa apresentar. Se eu for dizer, por exemplo, que o desaparecimento das línguas indígenas é resultado de um processo histórico de exclusão dos aborígenes na realidade brasileira, eu posso citar uma fonte segura da história, que tem mostrado que há, desde 1500, um processo de dizimação dos povos indígenas e, consequentemente, apagamento de sua cultura. Essa fonte histórica vai embasar como pertinente, vai chancelar como adequado o meu raciocínio e o meu argumento. Aí, perguntas importantes. Toda vez que a gente cita uma fonte, segundo o IBGE, segundo a ONU, eu preciso escrever essa fonte de forma inteira ou só posso colocar ONU e todo mundo vai saber que eu estou falando de Organização das Nações Unidas? Pessoal, toda vez que a gente cita uma fonte, é importantíssimo que se coloque, na primeira vez em que essa fonte está sendo reproduzida, o nome inteiro dela. Então, eu só posso escrever ONU na sigla depois que for a segunda ou terceira referência que eu fizer em relação a esta instituição. Segundo ponto. Os exemplos devem ser sempre coerentes com a realidade, adequados ao tema e verdadeiros. Ou seja, eu não posso inventar informação, eu não posso inventar dado, e todo dado que eu usar tem que casar, tem que combinar com aquilo que eu estou querendo dizer. Exemplo, nós estamos trabalhando aqui com o tema desaparecimento das línguas indígenas do Brasil. Aí, lá pelas tantas do meu texto, eu digo que os indígenas falavam em torno de 2.000 línguas e hoje só falam 300. Isso é resultado da ideia de que os indígenas querem cada vez mais celular. Não tem nada a ver a ideia do celular com o desaparecimento das línguas indígenas. Então, essa não seria uma justificativa plausível para o desaparecimento das línguas indígenas. É isso que eu quero dizer com essa observação. Os exemplos devem ser coerentes com a realidade e adequados ao tema e verdadeiros. Tá? Aí depois, toda a citação que nós fizermos de uma lei, de um autor, de um sociólogo, todas essas citações de autoridades ou trechos devem ser fidedignos, ou seja, eles não podem ser inventados. E no momento que eu atribuo, por exemplo, uma citação ao Bauman, realmente ele deve ter escrito ou falado sobre isso numa entrevista, por exemplo. Eu não posso atribuir a ele uma fala que ele nunca fez. Então, muito cuidado, que às vezes as pessoas querem enfeitar a redação, criam uma frase e colocam na boca de uma autoridade. Não pode, porque a banca, sendo esperta e com boa bagagem de leitura, vai reconhecer nisso uma trapaça e vai descontar a sua nota. E as experiências pessoais? Casos da vida de vocês podem ser colocados na redação? Sim, vocês podem. Olhem só essa dica. As experiências pessoais podem, sim, se constituírem em argumentos, desde que sejam justificados e associados como tal. E não é a quantidade de argumentos que vai determinar uma boa ou uma menor nota, é a qualidade. Tá? Se eu tiver 10 argumentos, talvez isso não seja tão interessante numa redação de 30 linhas. Mas se eu tiver bons 3 argumentos, bem amarrados, bem associados ao tema e à tese, certamente eu vou ter uma boa nota. Então, não é o critério quantitativo, o número de argumentos diferentes, que vai fazer a diferença na nota de vocês. Aí é importante que vocês também notem que a gente não pode colocar 2, 3 argumentos no mesmo parágrafo, porque isso vai dar a ideia de desorganização, de uma estrutura não tão lógica. Então, cada argumento num parágrafo diferente. Então, a gente orienta que vocês usem, no máximo, 3 argumentos diferentes, para que o desenvolvimento da redação de vocês tenha até 3 parágrafos. Aí, para exemplificar,
Isso, eu trago aqui uma redação do Enem de 2017. Vocês estão vendo aqui que no Enem de 2017 nós temos a redação sobre os desafios da educação de surdos no Brasil. O primeiro texto tratava da reprodução de uma lei específica sobre o direito à educação das pessoas com deficiência. O segundo texto mostrava a diminuição das matrículas na educação básica de alunos surdos. O texto 3 discutia a inserção no mercado de trabalho dos sujeitos surdos, quer dizer que não pode haver preconceito pelo fato de uma pessoa ser surda. E o texto 4 aponta a uma espécie de momento tardio da inserção específica de educação na realidade brasileira para surdos. Aí a proposta de redação é essa, que eu estou destacando aqui em verde, Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil, e eu trouxe a ideia de que, para este tema da redação de 2017, era importante falar de questões políticas, sociais e econômicas, porque a economia está relacionada à ideia de que os surdos não conseguem entrar com tanta facilidade assim no mercado de trabalho. É um problema social, porque os surdos não podem ser excluídos, e é também um problema político, porque depende de vontade política, para que, de fato, os surdos tenham uma educação adequada e consigam se desenvolver. Tá? E, claro, teria que ter uma tese acerca disso, argumentos para defendê-la e uma proposta de intervenção para minimizar os problemas decorrentes da educação dos surdos, que não é adequada assim. Para mostrar para vocês como que isso pode ser desenvolvido e mostrar a pertinência da tese e dos argumentos, eu trouxe, extraindo da redação do Enem 2018, da cartilha do participante, uma redação que atingiu a nota 1000, ou seja, foi uma redação considerada perfeita pelos avaliadores do Enem. O texto é da Beatriz Albino Servilha, está na página 43 desse documento, que vocês podem acessar diretamente no site do INEP. Olhem só, ela optou por colocar título. Lembre que no Enem o título é opcional. Se vocês não quiserem, não precisa colocar. E se vocês colocarem, é só para gastar linha, porque não vai ser levado em conta para efeitos de avaliação. Então, a minha dica é não usar título na redação do Enem. Diz assim a autora. Durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país com a construção de escolas e universidades. Então, notem que aqui nós temos um dado histórico. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Então, notem que já está se aproximando do tema. Não se vê, entretanto, olha só que ela vai começar a expor a opinião dela aqui. Na sociedade atual, tal valorização educacional, ou seja, não se vê uma valorização da educação dos surdos, relacionada à comunidade surda, posto que, ela está explicando, os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Então, notem que aqui nós temos a tese. Desse modo, os entraves para a educação dos deficientes denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Notem que aqui nós temos a noção do projeto de texto. Ela vai ter que falar do país ser desestruturado, de nós não conhecermos como se dá uma educação bilíngue. Então, ela vai ter que destinar um parágrafo para cada um desses tópicos. Acompanhe comigo, então, o segundo parágrafo, que é o primeiro argumento dela. A princípio, a falta de profissionais qualificados dificulta o contato do portador de surdez com a base educacional necessária para a evolução social. O Estado e a sociedade odierna têm negligenciado os direitos da comunidade surda, pois a falta de intérpretes capacitados para a tradução educativa e a existência de vagas em escolas inclusivas perpetuam a disparidade entre surdos e ouvintes, condenando os detentores da surdez aos menores cargos da hierarquia social. Vê-se, pois, o paradoxo que, em um Estado democrático, ainda haja o ferimento de um direito previsto constitucionalmente, o direito à educação de qualidade para todos. Então, notem que aqui nós temos essa ideia de que o país, de fato, é desestruturado, porque mesmo tendo uma legislação que garanta a todos uma educação de qualidade, os surdos não são atingidos em relação a isso, porque eles são excluídos de uma educação de qualidade. Aí, o que ela tem que falar agora, gente? Da noção de que nós não temos consciência da importância de uma educação bilíngue. Além disso, a ignorância social frente à conjuntura bilíngue do país é uma barreira para a capacitação pedagógica do surdo. Notem, é uma barreira que já tem uma posição bem clara, tá? Helen Keller, primeira mulher surdo-cega a se formar e tornar-se escritora, definia a tolerância como o maior presente de uma boa educação. Aqui ela fez uma citação de uma autoridade. O pensamento de Helen não tem se aplicado à sociedade brasileira, haja vista que não se tem utilizado a educação para que se torne comum ao cidadão a proximidade com portadores de deficiência auditiva, como aulas de Libras, segunda língua oficial do Brasil. Dessa forma, torna-se evidente o distanciamento causado pela inexperiência dos indivíduos em lidar com a mescla que forma o corpo social a que possui.
Então, notem que nós não somos uma sociedade que valoriza o ensino bilíngue, porque se assim fosse, nós estudaríamos na escola a língua portuguesa e a Libras, e não é isso que a gente faz. Infere-se, portanto, e ela já vai para a sua conclusão, apresentando a proposta de intervenção, que é imprescindível a mitigação dos desafios para a capacitação educacional dos surdos. Para que isso ocorra, o MEC deve viabilizar a inserção de deficientes auditivos nas escolas. Como, gente? Por meio da contratação de intérpretes e disponibilização de vagas em instituições inclusivas, com o objetivo de efetivar a inclusão social dos indivíduos surdos, haja vista que a escola é a máquina socializadora do Estado. Ademais, outra proposta, outra medida, a escola deve preparar surdos e ouvintes para uma convivência harmoniosa com a introdução de aulas de Libras na grade curricular, a fim de uniformizar o corpo social e também cumprir com a máxima de Nelson Mandela, que constitui a educação como segredo para transformar o mundo. Poder-se-á, assim, visar a uma educação de fato inclusiva no Brasil. Então, notem que aqui ela apresentou a tese no primeiro parágrafo, ela anunciou no primeiro parágrafo quais eram as diretrizes dela, a educação bilíngue e o Estado que não cumpre seu papel de garantir um direito à educação de todos, e terminou o texto com uma proposta de intervenção que também foi justificada. É importante garantir a inclusão social de todos na educação brasileira. Então, notem que aqui nós temos uma tese muito clara no primeiro parágrafo e os argumentos nos parágrafos 2 e 3. É isso que eu espero de vocês na redação do Enem. Este exemplo de redação deve ser um espelho para vocês pensarem as suas próprias produções. Espelho no sentido de ser um exemplo, não que vocês tenham que copiar a mesma forma de estruturação do texto. E aí nós vamos chegando ao final da nossa aula dizendo o seguinte, pessoal, que para escrever um texto sempre é preciso saber estruturá-lo. Então, primeiro parágrafo, tese, tema, projeto de texto. Parágrafos seguintes, os 2 e o 3, argumentos que já são antecipados no projeto de texto lá da introdução. A produção de um texto vai ter sempre uma estrutura modelo, que é essa estrutura que nós estamos adotando aqui no texto, no curso, com introdução, desenvolvimento e conclusão, e que a tese e os argumentos precisam ficar claros em todo o texto, porque é isso que vai indicar que você tem um bom domínio da estrutura da tipologia textual exigida do Enem e na maioria dos vestibulares. Então, toda tese tem que aparecer no início, pela nossa estrutura didática aqui do curso, e os argumentos devem ser os parágrafos 2 e 3. Não esqueçam disso ao produzir o texto de vocês. Em caso de dúvidas, enviem perguntas e eu aguardo vocês com bons textos e muitas dicas nas próximas aulas. Bons estudos e excelente escrita para cada um e para cada uma de vocês.